Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso último radar da semana de 2024, né? E no próximo final de semana, que é o último final de semana do ano, já vou estar em Brasília, enfim, vou passar o Natal e Ano Novo lá com a família lá em Brasília, então não vou conseguir produzir de lá esse radar da semana e também o Oportunidades da Semana. Então, você que é membro, já agradeço por prestigiar aqui meu trabalho no decorrer desde 2024 aqui no canal. Espero contar com sua presença, continuando a prestigiar o trabalho e também, lógico, né? Eu buscando agregar o máximo de valor aí, contribuir com a sua jornada aqui dentro do mercado financeiro, contribuir com as suas decisões dentro do mercado financeiro. Vamos aqui ao nosso radar da semana, o último, falando um pouco mais, e ainda neste final de semana eu vou publicar uma análise de perspectivas para 2025, falando não só de dólar, falando também de bolsa, falando também de juros. Então acompanhe aqui o canal. Vamos lá, vamos aqui ao radar da semana, falando aí do fechamento dessa semana. Fechou a semana o Ibovespa aqui com queda de 2,01%, quebrando a estrutura de alta do gráfico semanal. Então aqui a gente tinha essa estrutura aqui de alta e ela foi quebrada com esse movimento de queda que rompeu essa região, aumentando a probabilidade de, no curto a médio prazo, a gente ter algo aqui buscando essa região de suporte, que está localizada 119.662 até 118.685. Um primeiro sinal para se ter alguma correção seria voltar a fechar acima dessa região aqui na próxima semana, que é uma semana que tende a ter, em média, a semana aí do Natal, tem o feriado do Natal, tende a ter, em média, ali um volume financeiro menor, volume de negociações um pouco menor. Mas, de qualquer forma, terminou a semana deixando essa sombra inferior, gerando um sinal de alta no gráfico diário, que criou uma expectativa de correção da atual tendência de baixa. Aqui está a tendência de baixa do gráfico diário, veio aqui, tentou anular a tendência, retomou a tendência aqui embaixo. Então, para mudar, para gerar alguma expectativa maior de subida, teria que retornar para cima dessa região dos 124.700 pontos. Abaixo desse patamar, vai apoiar um pouquinho mais venda através de sinal de baixa aí no gráfico diário do Ibov. Lembrando, em termos de rally de final de ano, que normalmente acontece justamente na semana que fica ali entre Natal e Ano Novo, a expectativa normalmente é que esse rally de final de ano é alta, né, para a Bolsa. Então vamos ver se vai se concretizar aí nesse ano. Olhando aqui agora para o dólar terminou a semana ainda ali no positivo, apesar da perda de força, deixando a sombra superior, fez nova máxima histórica, foi lá em 6.324, ainda mantém sua tendência de alta. Para mudar essa tendência, teria que basicamente voltar aqui para baixo dessa região, dessa mínima aqui, voltar para baixo ali dos 5, deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, dos 5.645. Então vem, lateraliza aqui, faz uma correção, dispara para cima, tenta cair aqui um pouquinho, mas para mim aqui seria um ponto mais relevante, até porque ele já fica abaixo até dessa região de dois topos anteriores. Aqui seria um sinal de perda de força da tendência e mudança da tendência de curto prazo. O dólar abaixo dos 5.877, que dá para ver melhor pelo gráfico diário, o último fundo ascendente que antecede aqui a toda a tendência. O fato é que terminou a semana perdendo força, gerando topo, mesmo que seja ascendente, acima do topo ali anterior, ainda assim é um sinal de baixa, que reforça esse sinal de baixa no início da próxima semana. Se oscilar abaixo desse patamar, amplia a chance de queda para buscar essa região aqui de suporte, de primeiramente 5.965, depois na casa dos 5.877. Então o dólar continua dentro do cenário positivo, mas termina a semana gerando uma expectativa de correção, seja de movimento ficar aqui mais lateral na próxima semana, ou de ter uma movimentação para baixo, apontando para essa região aqui de suporte. Já o DI, tivemos o DI combatendo em máxima lá de 16,385%. Isso aqui é realmente a um nível realmente muito alto, que olhando para um gráfico quadrimestral, isso aconteceu somente, assim, olhando no momento mais próximo, né, quando isso aconteceu, quando tivemos taxa de juros nesse nível aqui, foi lá
em 2015, no último trimestre de 2015. Né? Vocês devem lembrar o que a gente tinha em termos de cenário político, cenário econômico, quando aconteceu isso aqui, depois tivemos essa afundada aqui para baixo. Só que agora o DI chega aqui num cenário bem mais forte para cima. Então, enfim, está dentro no contexto mais de altas, num prazo mais longo. Olhando para o gráfico semanal, continua forte para cima. Se olharmos para a semana fechou aqui em leve alto 0,37%. Perdeu força, deixando esse topo aqui no gráfico diário. Fechando aí a sexta-feira com queda de 1,95%, ainda dentro da tendência de alta. Muda essa tendência se voltar para baixo desse patamar aqui, que é a região dos 14,31. Mas, num primeiro momento, no gráfico semanal, finalmente a gente tem uma barra ali que aumenta-se a chance de quebrar uma sequência de mínimas ascendentes que vem desde esse ponto aqui, ó, mínimas ascendentes. Toda semana com mínima mais alta que a mínima anterior e em diversas dessas semanas com máximas ascendentes também. Então, isso aqui seria uma quebra dessa sequência e aumentaria a probabilidade de poder ter algo mais para baixo, de ter uma correção de toda essa subida, que faz sentido, inclusive por conta do ponto que se atingiu aqui no gráfico quadrimestral, a região já de topo lá atrás de 2015. 9 anos depois. Olhando aqui agora para falar de S&P 500, no S&P 500 a gente teve aqui uma semana de queda de 2% praticamente, fechando ali basicamente em cima da média móvel exponencial. Isso aqui já aconteceu aqui, ó, veio aqui para baixo, aqui veio para baixo, aqui testou, aqui já fechou em cima. Mas se a gente olhar aqui, igual aqui tinha só 2 candles também, e depois reagiu, mas esses 2 candles aqui, normalmente, quando você tem ali a confirmação de uma nova mínima, você aumenta a probabilidade de ter a continuidade do movimento de queda, falando de probabilidade. Então, ou seja, igual aqui, ó, teve esses 2 aqui, aumenta a probabilidade de ter queda. Quando você quebra a sequência e confirma com nova mínima, você aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Quando você quebra a sequência e você tem uma nova mínima na sequência, você aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Então é isso, aqui a gente tem uma probabilidade maior de ter algo mais para baixo. É isso que normalmente acontece em relação aos movimentos. E olhando para o gráfico diário, que a tendência primeiro do semanal, de curto para médio prazo, ainda continua sendo de alta, porque para quebrar essa estrutura de alta, apesar do viés de baixa, do cenário de correção aqui que eu acabei de comentar, para quebrar a estrutura de baixo tem que oscilar abaixo de 5.696. No gráfico diário, a estrutura de alta, se eu falei quebrar a estrutura de baixo, é quebrar a estrutura de alta, está lá no semanal. Para quebrar a estrutura de alta no diário, teria que vir para baixo dos 5.853. Já veio. Oscilou abaixo, mas não fechou abaixo. Mas já é furou o balão. O que é isso, furar o balão? Né? Estourou o balão. Estourou uma região de suporte. Qual a expectativa? Gerou um sinal de alta aqui no gráfico diário, que pode trazer algo para cima. Oscilação acima dessa máxima aqui, dessa sexta-feira, que ficou ali nos 5.892, amplia a chance de recuperação aqui do principal índice nos Estados Unidos, que é o S&P 500. No entanto, a expectativa depois de ter feito isso aqui é que ou lateraliza aqui, e mesmo que tenha algo aqui para cima, que não vá muito longe e tende a fazer algo assim. Seria essa a expectativa, considerando tudo que já subiu ali pelo gráfico semanal, enfim. Então aqui a gente está com a tendência de curto prazo no S&P 500 indefinida, com viés de baixa. Enquanto lá no gráfico semanal ela continua sendo uma tendência de alta, mas apresentando alguns indícios ali de poder ter uma correção maior, visto justamente essa mudança de tendência do gráfico diário. No barril do petróleo, nós tivemos uma semana negativa, uma queda aí de 1,93%, não conseguiu dar sequência, não conseguiu fazer nova máxima aqui na semana anterior. Se a gente olhar para o gráfico diário, até superou essa ponta aqui e voltou aqui para baixo. O ponto aqui é assim, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 candles, e na queda a gente também teve 1, 2, 3, 4, 5 candles. Chegou um momento importante aqui. A tendência está indefinida no curto prazo. Para gerar alguma expectativa de subida, precisaria romper a máxima da sexta-feira, que ficou aqui registrada nos 72,90. Por outro lado, se oscilar abaixo dessa mínima, amplia a chance não só de testar a região de suporte aqui desses fundos anteriores,
por volta aqui num patamar em torno dos 70 dólares e 70 cents, como também até de perder essa região de suporte. Então é o ponto que a gente ficar atento aqui na máxima e mínima desse candle aqui desta sexta-feira. A mínima registrada nos 71,65 e a máxima registrada nos 72,90. Olhando aqui agora para, mas lembrando, acabou apresentando um sinal um pouquinho mais negativo, fecha abaixo das médias aqui e no gráfico semanal também mantendo-se abaixo das médias, volta para abaixo das médias. O minério terminou a semana apresentando essa queda de 3,14%, um topo na região das médias, estava ali na região de indefinição, gerou um topo, aqui já até dando um indício de poder ter algo para baixo, e aí o próximo nível de suporte é essa região aqui, ó, que lá era um fundo, aqui também gerou um fundo, enfim, uma região ali, principalmente em torno dos 96,70. De 98 a 96,70, região inicial de suporte. Abaixo disso, a gente já olharia para a faixa dos 88 e, não, desculpe, 91,65. Aqui assim, ó, onde passa bastante, tem bastantes testes nessa região. Então, ela terminou com topo descendente, com viés um pouco mais de baixo, apesar da tendência indefinida aqui olhando para o gráfico semanal. Topos mais baixos, mais fundos mais altos. Então a gente está com um cenário mais de indefinição aqui nesse momento, mas com viés de baixo. Indefinição com viés de baixo pelo gráfico semanal. No gráfico diário, dá para ver que aqui tinha uma estruturazinha de alta que foi abortada ao vir para baixo dessa mínima, criando a expectativa justamente de entrar nessa faixa azul aqui já comentada. Então, de maneira geral, até tivemos aí perda de força bastante aí nos ativos aí ligados ao minério nessa semana da nossa bolsa. Seguindo para a gente falar aqui então da Petro e da Vale. A Petro terminou a semana apresentando aqui uma queda de 3,28%. Então ela confirmou uma perda de força na resistência, bateu na resistência, gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente, confirmou esse candle ao oscilar abaixo da mínima dele, ampliando a chance de ter um movimento para baixo. Fechou essa semana, terminou perdendo as mínimas das últimas 3 semanas, que é um sinal mais representativo. Oscilação abaixo dessa mínima amplia um pouco mais a chance de poder continuar um movimento de baixa em busca dos próximos níveis de suportes. Eu diria que o nível de suporte mais relevante está aqui, nessa região desses dois fundos, ali na faixa dos 34,73 até um patamar de 34,07. Como gerou esse sinal de baixa, compra pelo gráfico diário já não ficou tão legal na ação, porque aqui ela também mudou, lá, além do sinal de baixa no semanal, que ainda a tendência lá é de alta, no diário a tendência que era de alta, ela foi revertida nessa semana. Essa forte queda que eu comentei, que essa semana basicamente oscilou abaixo das últimas mínimas das últimas 3 semanas. Aqui quebrou 2 fundos anteriores, ó, ascendentes. Então, isso quebra a estrutura de alta e cria uma expectativa de que o próximo movimento de alta ou lateral tende a ser mais fraco. Se ele for lateral, já naturalmente é mais fraco. E reforçando a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Então, ponto aqui de suporte importante, região em torno dos R$ 36,46, R$ 36,35. É uma região um pouquinho mais relevante de suporte. Abaixo disso, a gente vai olhar um pouco mais para níveis de suporte por meio de retração de Fibonacci, que isso aqui seria no gráfico semanal, tá? Esse Fibonacci aqui, ó, esse movimento inteiro de subida. Aí a gente está falando de 36, 34, que é aquela região que eu acabei de mencionar, e abaixo de 61,8%, R$ 35,70. Então esse é o cenário que temos aqui para Petro, risco maior para compra nesse momento, e gerando sinais de saída para quem estava comprado no swing trade, né? Que aqui gerou um sinal de fundo, reverte, pula fora da operação. Eu estava comprado, inclusive, enquanto o papel não perdesse essa mínima, eu ficaria comprado. Perdeu, então gerou sinal de saída. Arriscar a compra mesmo seria um pouco mais seria mais arriscado, e o ideal seria um pouquinho mais afastado da média. Se supera essa máxima aqui, já entraria comprando, um risco um pouquinho maior, na minha opinião, em cima de Petro. A Vale 3 terminou a sexta-feira bem com alta de 1,58%, mas a semana ainda em queda de 2,22%, fechando abaixo de fundos anteriores. Então, o cenário, lembrando, de curto a médio prazo na Vale 3 é de baixa. O ativo continua aí dentro de um contexto mais baixista, apesar de ter terminado a semana
gerando um sinal de alta no diário, que traz uma expectativa de poder ter uma correção dessa queda aqui. Correção da queda, movimento de subida ou movimento lateral. O sinal que aumenta a chance disso acontecer, oscilar na segunda-feira acima dessa máxima aqui, R$ 54,62. Desafio mais relevante de resistência para o papel, que é um ponto para se monitorar que a tendência de baixa perdeu força, é essa região em torno de 56,40. Preço da ação acima dessa região já começa a trazer um indício de enfraquecimento da queda da tendência de baixa e uma chance de poder reverter essa tendência. Indo para os setores, setor de consumo, pegando o gráfico semanal, deixou uma longa sombra inferior em cima de nível de suporte. Isso gera uma expectativa de poder ter um processo de recuperação. No gráfico diário, dá para perceber que aqui a gente teve um sinal, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, teve um sinalzinho de alta, ainda contra a tendência de baixa. Resumindo, seria isso aqui, ó, algo assim. Então, desafio aqui nessa faixa de fundo anterior, mas de maneira geral, está dentro de uma movimentação de subida ainda dentro de um grande candle de baixa, amplia um pouco mais a chance de ter uma subida um pouco mais relevante se conseguir fechar acima desse grande candle de baixa aqui. Então isso seria algo bom, acima da média, seria algo bom para ampliar a chance de invadir mais essa região aqui de toda essa queda, que seria um ponto de enfraquecimento e possível reversão, mas para reverter tem que ir lá em cima. Por enquanto seria o caminho menos provável. Mais provável seria não conseguir ganhar tanta força para cima e ter algo para baixo. Então, ainda se for arriscar algo, para quem arriscou compra de fundo ali descendente contra a tendência, ficar atento aí na continuidade desse movimento em termos de saída, falando inclusive de ativos dentro desse setor. No IEX, tivemos também algo parecido no gráfico diário, que é 2 candles dentro de um grande candle de baixa. Aqui, da mesma forma, para ampliar a chance de ter algo mais relevante de subida, de enfraquecer a tendência de baixa, atual de baixa de curto prazo, teria que retornar para cima de 80.610 pontos. Fechamento acima desse patamar seria algo positivo que criaria uma expectativa de enfraquecimento da tendência de baixa e deixaria o sinal de enfraquecimento da tendência de baixa e expectativa de poder reverter a tendência ao superar 84,053. Então, dentro do setor, também, se for buscar a operação de compra, boa parte vai estar indo dentro da tendência de baixa, está um risco um pouquinho maior ainda. Setor financeiro vem também numa movimentação mais fraca, fechou em queda de 1,76%, deixou uma sombra inferior. Por mais que venha aqui para cima, ainda fica com a expectativa de poder ter algo para baixo. Eu não consigo visualizar isso aqui como um movimento comum de se acontecer, já consegui subir, vai subindo aqui para cima dessas médias. Menos provável. Então, seria um setor que eu tomaria alguns cuidados aí em termos de compra, por mais que tenha feito algo semelhante ao que aconteceu no setor de consumo, no setor de energia, que é 2 candles de alta dentro de uma barra de baixa, o Ibovespa fez algo parecido. Aqui, a primeira sinalização mais positiva é fechar no diário acima dessa máxima desse candle aqui, que é 12.117 pontos. Setor de materiais, esse foi o que ficou mais fraco agora. Olha só, tinha gerado um sinal preocupante na semana passada, que se oscilasse abaixo dessa mínima que ampliaria a chance de queda, confirmou isso nessa semana e ainda perdeu os fundos anteriores. Então, em 2 semanas, detona que estava tentando subir aqui, ó, e parou na resistência. Então, não ficou legal. Poxa, mas está no suporte, vou entrar comprando dentro desse setor. Eu tomaria mais cuidado aí, né? Se fosse arriscar ali, tem a Vale 3 que gerou um sinal de alta no diário, mas, enfim, na minha leitura, me parece que a relação risco-retorno não ficou das melhores dentro do setor. Tá? Inclusive até com Suzano ali mudando um pouquinho a questão da tendência, né, com um viés um pouquinho mais de baixa, mas Klabin ainda mostrando um pouco mais de força. Então dá uma olhada nos ativos aí que compõem o setor de materiais, lá no site da B3 tem lá a composição desse índice aqui, IMAT. E por último o Imob, que deixou uma sombra ainda maior, né, superou a sombra do setor de consumo, em cima de um nível de suporte.
o que pode trazer também uma correção da atual tendência de baixa de curto a médio prazo. Depois dessa estilingada para baixo, pegar aqui um gráfico mensal, dá para ver que a recuperação lá no semanal aconteceu, a sombra inferior, numa região importante de suporte. Gráfico diário, dá para ver que aqui já conseguiu fechar acima daquele candle de baixa que no setor de consumo não conseguiu ainda, que eu já mencionei qual seria o ponto, de energia também é a mesma coisa, e do setor de materiais também. Materiais não, setor de financeiro também é a mesma coisa. Né? Materiais foi diferente. Aqui pegando do setor de materiais, deixou aqui um martelinho que pode trazer um repique de alta desta queda que perdeu os fundos aqui anteriores. Então, repique de alta é uma correção que não tende a ir muito longe e depois poder fazer algo para baixo. E no setor, então, imobiliário foi o que conseguiu fechar aqui acima. Está brigando ali com a média. Seu principal desafio está aqui nesse fundo anterior na faixa dos 816,10. E depois disso, esse topo para mudar a tendência, superar 863. Então, dentro do setor imobiliário, pode dar uma olhada aí nos ativos que ganharam um pouquinho mais de força, para ver se dá para arriscar a compra, por exemplo, assim, ó, de fundo ascendente num gráfico de 120 minutos. Não necessariamente aqui no índice, que não tem como operar o índice, mas dá para operar ou um ETF ou principalmente ali dentro do setor, olhando os ativos que compõem o setor. Lateralizou aqui, rompeu, fica mais para se buscar a operação de compra aí, fazendo algo parecido em algum ativo representado aqui pelo setor imobiliário, pelo índice IMOB. É isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês nesse radar da semana. Desejo a vocês aí uma excelente semana, um Feliz Natal, que nessas próximas semanas a gente vai ter aí Natal. Feliz Natal, boa confraternização aí com sua família. E voltaremos a nos encontrar aqui nesses vídeos. Ainda nesse final de semana ainda vai ter oportunidades da semana, ainda vai ter aqui perspectivas para 2025, Bovespa, dólar, juros, mas de maneira geral, depois desses vídeos a gente vai se encontrar novamente já em 2025 aqui dentro do canal. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Deixe o seu like, seu joinha, agradeço muito.